Muito bem-vindo ao nosso podcast sobre saúde mental, dependência química. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial que eu conheço há muito tempo, né? Para falar a verdade, acho que desde o terceiro ano da faculdade de medicina, ela já dava um pouco em cima de mim, né? E depois nós nos casamos e esse ano vamos fazer 25 anos de casado. Eu estou aqui com a doutora Kelly Cristiane Bulizani da Silva, a minha esposa, que é dermatologista clínica e cirúrgica. Ela fez residência nessa área e tem especialização em pós-graduação, né, em estética. Eu vejo a Kelly todos os dias estudando muito. Ela trabalha na clínica, não é pesquisadora, ela é uma clínica de natureza. E é uma das pessoas que mais estuda e mais atualizada que eu conheço na área. Muito bem-vinda, Kelly. Obrigado por você estar aqui hoje conversando comigo sobre um assunto que a gente não conversa muito em casa, né? Em casa a gente tem outros assuntos para conversar. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite, né? A gente faz coisas por amor e estar aqui é por amor, porque eu sou muito tímida, tenho muita vergonha de estar falando assim para outras pessoas, mas vamos lá, vamos conversar aqui sobre esse assunto, porque em casa realmente o assunto principal é o Heitorzinho. Exatamente. Nós temos um filho de 3 anos, né, o Heitor, e ele tem sido o assunto principal em casa ultimamente, né? Mas, Kelly, hoje eu convidei você aqui para falar da relação entre saúde mental e dermatologia, né? Sempre que eu falo que eu sou casado com uma dermatologista, as pessoas me dizem assim: nossa, é o oposto, né? É o superficial com o profundo, como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. É verdade? Doença mental ou saúde mental não tem nenhuma relação com dermatologia? Não, isso é muito ao contrário. Lembra, né, na faculdade a gente falava isso, a gente vai juntar o superficial com o profundo, Isso, quando a gente começou a namorar, quando a gente se casou. Mas depois a gente foi se aprofundando no assunto e a gente viu que realmente não é isso, né? A pele e o sistema nervoso central estão intimamente ligados, desde a sua formação, né? Desde a embriologia, no ectoderme, eles se originam ali. E estão diretamente ligados, tanto um influenciando o outro, quanto o outro influenciando esse um. A gente fala das psicodermatoses, né, que é uma gama muito grande de doenças associando psicologia, associando a parte psíquica com a parte cutânea. E a gente fala muito das doenças de pele que levam à alteração da psique. Como que funciona isso? As doenças de pele, elas são muito estigmatizantes. Então, a pessoa, ela sofre muito, tem muitas alterações emocionais, vendo a sua pele com as dermatites, vendo a sua pele inflamada. E também tem o preconceito externo de outras pessoas, né? Que acham que aquilo pode ser contagioso, que aquilo pode ser... Ela pode pegar alguma doença tendo contato com essa pessoa. Então, isso gera um grande estresse, uma grande ansiedade e acaba piorando a pele. Por quê? Porque o estresse, ele acaba liberando vários hormônios, várias catecolaminas, como a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. E isso acaba dando um desbalanço entre o neurológico, o endócrino e o imune, né, o sistema imunológico. E acaba gerando um processo inflamatório, né? Esses hormônios, essa liberação dessas substâncias, eles acabam alterando a imunidade da pessoa, abaixando essa imunidade para alguns quadros infecciosos e liberando substâncias pró-inflamatórias,
gerando inflamação da pele, levando assim a um processo, uma vermelhidão na pele, uma coceira, em várias doenças, né? Como, por exemplo, um muito falado é a dermatite atópica, né? Que pode começar desde a infância, ter uma melhora na idade, na adolescência, e pode retornar na idade adulta, quando o paciente passa por algum quadro de estresse, de ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Kelly, você tocou num assunto que é estigma e doenças da pele, né? Isso acontece muito também em saúde mental, né? As doenças mentais, elas ainda são estigmatizadas, né? Quer dizer, quem vai ao psiquiatra é louco, né? Assim, as doenças mentais já melhorou muito do que já foi antes, felizmente, né? Hoje se fala em depressão, ansiedade, com muito mais naturalidade do que se falava antigamente. Mas eu lembro que as doenças da pele também, na história, já foi muito estigmatizada, né? O medo de que seja contagiosa, a lepra, né? Assim, tudo era confundido como, parece lepra, será que é leproso? Existe ainda esse estigma em doença da pele? Sim, ainda o paciente que possui uma dermatite, uma psoríase, uma doença que ela é muito extensa no corpo, as pessoas têm esse medo, sim, né? E isso tanto parte do paciente em si, que se sente constrangido em ter convívio com outras pessoas no meio social, por se achar que vai provocar um constrangimento na outra pessoa que está em contato com ele. E isso acaba gerando um grande transtorno para a vida dessa pessoa, né? Tanto no trabalho, quanto na vida amorosa, quanto com os amigos. E isso acaba levando o paciente a precisar de um acompanhamento psicológico. E muitas vezes a gente tem dificuldade de encaminhá-lo, porque ele tem esse preconceito ainda, né, com a parte psiquiátrica, dizendo que eu não sou louco, se eu estou provocando isso, eu posso parar. Recentemente atendi uma paciente que tinha um problema de tricotilomania, né? Que esse caso já é um pouco diferente do que a gente estava falando. Esse caso, a tricotilomania, ela está mais associada com a doença mental influenciando na pele, né? Então, a doença mental, por exemplo, principalmente o toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. O paciente ele começa a puxar os fios de cabelo, né? E isso vai levando a uma perda, uma alopécia, que a gente chama a perda, né, de fios, e uma calvície, um problema que é ruim, né? É ruim para a autoimagem dele. E a gente tenta falar para ele que isso realmente está associado com um processo interno, com um processo que ele precisa de um acompanhamento. E esses dias uma paciente me procurou com esse problema e ao explicar para ela sobre isso, ela falou assim, não, mas se sou eu que estou provocando isso, eu mesma vou parar. Né? Só que a gente sabe que não é assim, né? E ela se nega a procurar um acompanhamento, né? Justamente porque o toque, né, cursa com as obsessões, que são mais mentais, e as compulsões, que são mais comportamentais, né? Então, tirar o cabelo é uma compulsão que está fora do controle, né? Então, a doença está justamente ali no centro do controle. A pessoa faz aquilo porque ela perdeu o controle, né? Então, achar que ela vai se controlar quando ela perdeu justamente a capacidade de controlar é uma ideia falsa, né? Exatamente. E ela foi, não voltou, né? Não retornou. Não fui a primeira médica que ela procurou, ela já tinha ido em outras médicas que falaram a mesma coisa. Ela queria ter certeza que era isso e que ela ia dar conta, né? Então, é muito difícil. As pessoas falam, a dermatologia é fácil, o dermatologista cuida de bereba. Mas não é, a dermatologia é muito difícil, porque a maioria das doenças dermatológicas, a gente tem um fundo
emocional, né? Tem um comprometimento emocional. E, às vezes, o tratamento está correto, né? A gente está fazendo o tratamento correto da parte inflamatória da pele e tal, e a gente não obtém melhora. Por quê? Porque tem essa questão por trás. E, às vezes, é muito difícil ainda por esse estigma do psiquiatra, né, tratar de louco, os pacientes quererem fazer uma terapia, quererem fazer uma avaliação, e muitas vezes é necessário. A gente nota que quando o paciente aceita isso, a gente consegue um bom controle das doenças, né? A gente consegue um bom controle das doenças dermatológicas. A maioria, elas são controladas, mas elas não são curadas, né? Então, a gente precisa realmente de um tratamento multidisciplinar. E de né? longo prazo, E né? de longo prazo. Aliás, né, a gente é bom explicar aqui que a maior parte das doenças, né, elas são controladas, né? Então, às vezes existe esse preconceito com doença da pele ou com doença mental, de que são doenças que não curam, só são controladas, precisa de tomar remédio e, portanto, a pessoa fica dependente de remédio. E a maioria das doenças, a maioria do que acontece em medicina são doenças que têm controle. Por exemplo, diabetes, pressão alta, uma doença cardíaca, uma doença autoimune, enfim, a maior parte das doenças, né, elas são controladas, né? E nem por isso a gente diz que a pessoa é dependente de antihipertensivo, que ela é dependente de antidiabéticos, por exemplo, né? Então, eu costumo dizer assim que existem 2 pesos, 2 medidas, né? Porque em psiquiatria as pessoas acham que se ela tem que tratar de uma doença que é crônica, ela acha que ficou dependente do remédio, né? Em outras áreas da medicina, elas acham, por exemplo, na cardiologia, elas não acham que ficam dependentes do antihipertensivo, né? Mas por falar ainda nessa confusão e a gente pode dizer, nesse preconceito, né, nesse estigma que existe em doença mental, né, a gente pode dizer, você até tocou já nesse assunto, mas eu queria explorar um pouco mais, assim, como as doenças de pele afetam a autoestima da pessoa, e se o contrário também é verdadeiro, né? Parece que você forma um ciclo vicioso. Começa no sentido assim, algumas doenças, por exemplo, a rosácea, que atinge a região do rosto, a psoríase, que pode ser muito extensa, né? Pegando praticamente o corpo todo, a dermatite atópica também, que atinge o rosto, o corpo, o vitiligo. São lesões de pele que são muito evidentes, né? Então, o paciente ele sente esse preconceito, né, das outras pessoas que acham que podem ser contaminadas e ele propriamente acaba se achando, olhando no espelho, tendo aquela sua autoestima rebaixada por conta disso, né? Vê aquela vermelhidão na pele, sente aquela coceira, sente aquele mal-estar. Isso, quando a doença surge em primeiro, ela gera essa queda da autoestima e esse sofrimento emocional, levando o paciente a uma ansiedade, a uma depressão, né? E isso libera os hormônios, como já expliquei, provocando piora da doença. E aí vira um ciclo vicioso, né? Então, ele está com a dermatite, ele liberou aqueles hormônios e tudo mais, e aquilo cronicamente vai piorando o quadro, né? Tem aquela questão, mas o estresse, os hormônios que se liberam no estresse não é benéfico para a gente? Num estresse agudo, né? Então, você está passando por uma situação difícil, você está ali você precisa ficar alerta, você precisa fugir, você está passando por um estresse agudo. Então, aquele hormônio, ele vai te deixar mais apto para
enfrentar aquilo, né? Mas quando isso fica crônico, o estresse fica crônico, aqueles hormônios liberados cronicamente, aí sim gera essa influência, né? Alterando principalmente o sistema endócrino imune, né? Então, o cortisol, que é muito falado no estresse, ele liberado, inicialmente, ele te dá um ânimo, ele te dá uma força para reagir. Mas, cronicamente, ele vai atuar no sistema imunológico, né? Então, ele vai atuar naquela questão vai diminuir as células, vai diminuir a resposta imunológica para infecções, fungos, bactérias, né? E vai aumentar umas citocinas, que são outros fatores imunes, com relação à inflamação, né? Então, promovendo um processo inflamatório. E esse processo inflamatório vai agir na pele, na dermatite. Essas dermatites, elas são todas inflamatórias, associadas com esse aumento dessas substâncias inflamatórias. Agora, quando o estresse é muito intenso mesmo, tem uma liberação muito intensa dessas inflamações, a pessoa que tem uma predisposição para uma doença autoimune, uma doença mais grave, né, um lúpus, uma artrite reumatoide, uma doença mais grave, pode precipitar por conta do estresse, né, por conta dessa questão, né, da ansiedade e tudo mais. Então, tem esse ciclo vicioso, né, e tem as outras doenças que são determinantemente psiquiátricas que dão alterações na pele, como a gente falou do toque. Né? O toque da tricotilomania e o toque da questão de manipulação da pele mesmo, as escoriações neuróticas que a gente fala. É muito comum isso em quadros de acne. A acne é um processo que ele é muito piorado por conta do estresse, né? Então, e a doença mental pode, né, o toque, desencadear umas lesões cutâneas que o paciente começa a manipular essa acne e acaba provocando cicatrizes no rosto, né? E até é muito discutido a questão do Roacutan, né, da isotretinoína. Se fala muito que a isotretinoína, que o Roacutan pode ter uma influência levando à depressão, ou ter uma influência que o paciente pode pensar em suicídio. Nos pacientes que tomam Roacutan. Está escrito na bula até, né? Está escrito até na bula isso. Mas os trabalhos, os estudos que têm sido feitos, eles acabam identificando mais essa questão no paciente que tem uma acne grave, porque o Roacutan é uma medicação indicada para uma acne grave. Então, o paciente com essa acne grave, muitas vezes ela é deformante. Então, a questão da depressão e do suicídio não está relacionado com o Roacutan em si, está associado com a doença de pele, com a acne, né? O uso do Roacutan é só para tratar a acne e essa associação acaba gerando essa impressão de que o Roacutan que influencia nisso. Lógico, a gente como dermatologista, a gente sempre orienta o paciente no uso do Roacutan, se tiver alguma questão já de depressão ou na família, a gente pede sempre um acompanhamento com o psiquiatra em conjunto, mas a gente não se preocupa tanto com isso porque a gente acha que realmente a questão está ligada com essa alteração que a acne produz na pele, levando a essa tendência à depressão, ao suicídio e tudo mais, né? Eu sei bem como é isso. Eu tive acne desde muito cedo, né? E eu sei como num adolescente, né? Isso afeta a autoestima, né? Eu tive acne numa época isotretinoína, né? Quando foi lançada a isotretinoína, eu já tinha aí alguns anos de acne, né? E realmente a isotretinoína me fez muito bem, não me deu depressão, não. Né? Pelo contrário, ela me ajudou muito, né? O Kelly, agora a gente está falando de estresse, né? O estresse, não sei se a gente pode diferenciar estresse. Estresse não é propriamente uma doença mental, ela não está lá codificada no Código Internacional das Doenças, né? O estresse é uma espécie de você estar sobrecarregado, com muitas coisas para fazer, preocupado, então, ela não é propriamente uma doença e todos nós, em determinados momentos da nossa vida, né, ficamos estressados com algumas coisas, né?
né, sei lá, questão financeira, doença na família, enfim, várias coisas nos deixam estressados, né? Mas tem as doenças mentais mesmo, como depressão, ansiedade, né? Você já falou aqui de depressão e de ansiedade, o toque, ele faz parte aí dos transtornos ansiosos, né? Agora, outras doenças mentais, fora a ansiedade, a depressão e o estresse, que não é propriamente uma doença mental, tem alguma outra que você lembra que pode ter impacto na pele? O que a gente também ultimamente tem falado muito é sobre o dismorfismo corporal, né? Então, o paciente, ele tem muito mais sintomas do que sinais na pele, né? Então, ele acha, ele exacerba muito umas coisas que são mínimas, que muitas vezes a gente não consegue nem visualizar. A gente pede para o paciente, olha, me mostra aqui no espelho o que está te incomodando, porque eu não estou conseguindo visualizar. Então, esse dismorfismo corporal na parte dermatológica acaba influenciando muito as doenças do rosto, né, as coisas na face. Então, ele chega falando assim, eu estou com muito vasinho na pele, eu tenho essa mancha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, isso acaba que, muitas vezes, é uma coisa muito pequena e ele vê aquela coisa muito exacerbada, né, muito exacerbada. E, hoje em dia, o que está acontecendo? Os pacientes, eles procuram a gente para tratamentos estéticos, né? Então, a questão do envelhecimento, para minimizar os efeitos do envelhecimento. Só que a gente tem que diferenciar muito isso na consulta, porque muitas vezes a procura dele é para amenizar uma outra dor, né? Ele está procurando aquele tratamento estético, está querendo melhorar alguma coisa, mas ele tem uma dor por trás daquilo e que a gente sabe que o nosso tratamento não vai resolver aquela dor. Então, se a gente não tiver esse contato com o paciente, então não é uma coisa superficial de olhar e ver, né? A gente tem que conversar com o paciente, tem que saber toda a história dele, da família, dos filhos, para a gente poder entender por que ele está procurando aquele tratamento. Se realmente aquilo é uma coisa que ele está falando assim, nossa, está me envelhecendo, eu me sentiria melhor, eu vou melhorar minha autoestima se eu fizer esse procedimento, ou melhorar esse aspecto da minha pele, ou se realmente ele está procurando um tratamento para a dor que ele está sentindo, por uma separação, por algum problema de doença na família, alguma coisa nesse sentido. Porque acaba que muitas vezes ele faz o procedimento e ele não vai ficar satisfeito, ele não vai ter alívio daquela dor, ele vai querer o quê? Mais, e mais, e mais. E se o médico não consegue identificar esse dismorfismo que ele está tendo com relação à aparência dele, acaba que a gente vai vendo essas pessoas que ficam praticamente deformadas, com tantos procedimentos estéticos, elas nunca estão satisfeitas, aquilo nunca vai satisfazer, nunca vai curar o processo da alma dele, e a gente vai vendo essas pessoas aí totalmente deformadas, elas perdem totalmente a naturalidade, as características dela, elas se transformam em uma outra pessoa e elas continuam com aquela mesma dor. Então, não que a gente não possa melhorar a autoestima de um paciente que está passando por algum problema familiar, algum problema, alguma dor emocional. A gente pode sim, mas tendo em vista, deixando claro isso, que o nosso tratamento ele vai amenizar o envelhecimento, ele vai melhorar a autoestima, mas ele não vai curar nenhum processo psíquico, emocional que ele esteja vivendo. Então, é muito importante isso, porque realmente hoje em dia a gente encontra médicos ou outros profissionais que fazem procedimentos sem ter esse diagnóstico desse dismorfismo corporal e acaba a gente vendo essas coisas, esses pacientes com essas perda totalmente da naturalidade deles. Eu acho que tem um certo inconformismo atualmente, né, com o envelhecimento, né?
as pessoas não querem envelhecer, não querem envelhecer, né? Como se fosse possível não envelhecer, Não né? é possível. E aí elas também buscam um procedimento estético para não envelhecerem, né? E acaba que, pelo menos na minha opinião, elas mostram um envelhecimento por um outro caminho, não pelo caminho natural, como, por exemplo, às vezes uma marca de expressão ou outra, né? Mas por excesso de procedimentos, né? Porque também dá para você perceber, assim, olha, uma pessoa com excesso de procedimento, né, é uma pessoa que não tolera aí o envelhecimento, né? Não sei se eu estou sendo preconceituoso de achar isso ou se realmente, pelo menos eu acabo às vezes fazendo essa associação. Não, isso é real realmente. Muitos pacientes também chegam e falam assim, olha, eu estou querendo melhorar, eu quero envelhecer melhor, mas eu não quero me parecer com fulano, né, com ciclano, porque ela vê que tem um exagerado, que está realmente desproporcional, né? Então, hoje em dia, o que a gente fala? A gente orienta os pacientes na prevenção, né? Então, vamos começar um tratamento logo cedo para fazer essa prevenção, né? Estimulação de colágenos, para a gente não precisar chegar numa idade mais avançada e precisar fazer muitos procedimentos, até mesmo uma cirurgia plástica, né? Então, tem muitos pacientes que são conscientes disso, mas outros têm esse processo mesmo psíquico, né? Que altera realmente o jeito que ele vê, né? O corpo dele, o rosto dele. Então, ele vai pedindo mais, e tem gente que acaba não fazendo esse diagnóstico, né? Alguns médicos acabam não tendo essa associação e acabam fazendo realmente isso, mas aí fica realmente muito visível a idade do paciente né? pelo caminho, quer dizer, parece que é um tiro que sai pela culatra, Exatamente, né? Agora, talvez aí muito influenciado por você, né? Eu sempre defendo, quando eu indico para os meus pacientes algum dermatologista, porque eu sei que aquela doença da pele está associada com doença mental, né? E quando isso acontece, não quer dizer que se você só tratar a doença mental, vai naturalmente melhorar a condição de pele. Às vezes você tem que tratar as duas coisas, porque uma vez que se instalou um processo inflamatório na pele, né, você também precisa tratar, né? Por exemplo, eu chego um paciente para mim com psoríase, né, cheio de psoríase, eu já desconfio rapidamente de depressão, por exemplo, né? E não dá outra. Quando você vai examinar, realmente você percebe que tem uma depressão. Agora você, Kelly, é um que eu chamo de dermatologista raiz. Né? Que fez dermatologia numa das melhores escolas do país, né? E que tem uma formação sólida em dermatologia clínica, né? E não só uma dermatologista focada na estética, embora você faça bastante procedimento estético. E, aliás, não sou contra procedimento estético. Sempre que eu posso, eu peço algum procedimento assim meio na faixa para Kelly, né? Porque eu confio bastante que qualquer coisa que ela vai fazer é com muito bom senso, sensatez, e que não vai levar nenhuma resultado que me deixe assustado, né? Porque assim, nossa, fiquei diferente, fiquei com não parecendo eu, né? Agora, nem sempre é assim. No mercado não tem só profissionais assim, bem formados, para dermatologistas raiz. A gente vê muito falar em harmonização facial,
né? Primeiro, eu queria entender um pouco, assim, o que é essa harmonização facial, né? Se ela é feita por dermatologistas raízes, eles também fazem essa harmonização facial ou é profissionais de estética apenas que faz isso, enfim? Gostaria que você comentasse sobre isso. Não, a harmonização facial é um nome que surgiu recentemente, mas para procedimentos que a gente já faz há mais de 20 anos, desde a faculdade, né? A gente já faz. São os preenchimentos, na verdade, né? É um batismo de uma coisa que batizaram de novo com o nome. Isso, exatamente. Então, há um tempo atrás, os dentistas eles começaram muito a fazer esse tipo de procedimento, né? De preenchimentos, né? Então, trocaram o nome, na verdade, colocaram esse nome, harmonização facial, porque acabaram usando uma quantidade maior de produtos, né? A gente vai usando produtos em quantidades a ponto de ir melhorando gradativamente o paciente, não fazer uma transformação dele numa única sessão. Então, a gente faz uma avaliação global do paciente, quais áreas que precisam, aonde a gente começa, para ir melhorando, né, amenizando esses sinais do envelhecimento, né, a questão da flacidez, da perda de contorno. E, de repente, eles começaram a fazer esses procedimentos de uma vez, né, colocar 20 seringas de preenchimento e aí colocaram esse nome de harmonização facial. Né? Então, coloca um preenchimento em todas as regiões de uma única vez. Eu, propriamente, não sou contra quem faça isso, né? Desde que tenha o consentimento explicado direitinho para o paciente. Eu, propriamente, não faço. Né? Eu começo fazendo pequenas quantidades nas regiões que são realmente necessárias para melhorar esse grau de envelhecimento e a gente vai combinando ao longo do ano, a gente vai colocando mais quantidades aonde for necessário. Mas não deixa de ser o mesmo procedimento, é o mesmo produto, ácido hialurônico, só que com um nome diferente, né? Então, eles colocaram esse nome... E feito de uma forma diferente, né? Mais gradativamente, Isso, atingindo um resultado... mais natural. Mais natural, de forma que a pessoa não saia do consultório outra pessoa. E a gente acaba combinando tratamentos, né? A gente não faz uma harmonização facial... só com preenchedor, né? Então, a gente combina outras formas de tratamento que vai ajudar nesse envelhecimento do paciente, né? Então, a gente faz tratamentos com tecnologias, a gente faz o ácido hialurônico, a gente faz a toxina, a gente faz os bioestimuladores, né? Então, são complementos para não ficar só aquele rosto, né, inchado, porque muitas vezes, né, o preenchimento colocado em muita quantidade de uma única vez, ele acaba dando mais edema, né? Então, a gente prefere associar tratamentos para ficar mais natural, né? Eu sou daquele tempo de menos é mais, né? Então, a gente procura fazer isso para deixar o paciente mais natural, bem com ele mesmo, melhorar a autoestima e é ele envelhecendo melhor, não é uma outra pessoa, né? Não vai transformar ele preenchendo o lábio, com preenchendo... 20 anos, né? Exatamente, é tentar, ele tá com a idade que ele tem, né? Com seus 40, com seus 50, com seus 60 anos, mas de uma forma bem, com a sua autoestima preservada. Entendi. Agora, a gente fala assim dessa interação, né, entre as doenças mentais e tal, e dos procedimentos estéticos que compõem uma harmonização facial de verdade, né? Vamos dizer assim, essa harmonização que é feita com vários tecnologias, com vários procedimentos diferentes ao longo de um processo, né? Então, pelo que eu entendi, a correta, ou não sei se é correta, mas a harmonização facial mais sutil, mais natural, ela é um processo, né? Sim. Hoje em dia, assim, tem um monte de procedimentos estéticos, assim. Na sua clínica, quais você usa, assim, como de procedimento estético? Quais são? É laser? É o quê? Então, tudo vai depender da avaliação do paciente. Mas né? o que é possível fazer? Exatamente. Vai depender muito da faixa etária, do que está indicado para ele. Então, a gente faz
todos os procedimentos praticamente estéticos na clínica, né? Então, a gente faz preenchimento, a gente faz a toxina botulínica, a gente faz tratamentos com laser, a gente faz tratamento com ultrassom microfocado, com os bioestimuladores, a gente faz tratamentos capilares, né? Uma das questões, uma das queixas também que muda muito, que mexe muito com a autoestima é a queda de cabelo, né? Então, tem pessoas que, principalmente homens, que aceitam numa boa, mas outros não, e também as mulheres não. As mulheres de jeito nenhum nem aceitam a queda de cabelo. Então, é muito importante também para a autoestima, porque a queda de cabelo, ela não é uma doença, assim, psiquiátrica, mas ela leva, né, à depressão, né? E isso influencia muito na qualidade de vida, né? As doenças de pele em si, elas influenciam muito na qualidade de vida do paciente. E o envelhecimento faz parte também do nosso processo natural, mas ele pode ser acelerado por doenças mentais, né? A gente sabe que as doenças mentais, o próprio estresse, né, que você disse que não é propriamente uma doença mental, mas ele acaba envelhecendo mais rapidamente a pele. Então, a gente precisa ajudar os pacientes a combater esses processos internos, né? Pelo menos controlar ou ver a vida de uma forma diferente, né? Para poder ajudar também no envelhecimento da pele, além de fornecer para eles nossos tratamentos, né? Então, a gente fornece o que a gente puder fazer para melhorar a autoestima, amenizando esse envelhecimento, né? Deixar bem claro isso. Não tem como a gente parar o envelhecimento, né? O envelhecimento só para quando a gente morre, né? Mas a gente, como dermatologista, a gente consegue amenizar, né? Então, com várias tecnologias, com vários tipos de procedimentos, a gente consegue melhorar essa autoestima do paciente. A gente precisa avaliar muito bem a parte psíquica dele, né? Para ver se é isso que ele quer. Ele quer amenizar o envelhecimento, ele não está contente com alguma coisa que ele pode melhorar. Ou se ele está buscando aquele tratamento para tratar uma outra parte que aí já não compete a gente. E a gente tem dificuldade, realmente muita dificuldade em encaminhar o paciente, apesar de hoje em dia essa questão do psiquiatra, da terapia tá muito melhor, né? Do que já foi. Do que já foi antigamente, mas ainda a gente vê aquele certo preconceito do paciente. Fala assim, nossa, mas eu tô ficando louco, eu tô provocando essa doença. Não necessariamente ele está provocando, mas ele não está provocando, né? A questão que você falou, né? Ele perdeu aquela capacidade por conta da doença de controlar esses impulsos, né? Então, é muito difícil para a gente. Então, a dermatologia é uma área muito difícil, porque eu estou vendo a lesão, eu sei o que é, eu sei tratar, mas eu não estou conseguindo controlar o que está provocando, né? Entendeu? Então, é complicado. Então, as pessoas, vocês vão lá ver só a bereba, você vai lá, passa o creminho, usa corticoide, usa não sei o que para tratar. Tá certo, eu uso, né? O corticoide é uma das coisas que a gente usa bastante mesmo. Até trata, né? Até melhora, mas logo volta. Por quê? Porque a causa, o que está provocando aquele processo inflamatório, eu não estou conseguindo controlar. E muitas vezes o paciente não consegue entender, né? Acha que, não, se é o estresse, é eu que estou provocando. Então, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar aquilo. E muitas vezes não consegue, porque tem uma parte mais complicada do que está no nosso um pouco controle. Um pouco a mais do que o próprio paciente pensa, né? Agora, você está falando aqui, né? E eu estou pensando da importância da gente ouvir o paciente, né? Que a consulta médica, né? Às vezes quanto mais específica é a doença, né? Parece que menos você precisa conversar, né? E não é verdade, né? Não, isso. Não é. A consulta médica, ela é realmente um processo que você precisa ouvir mais do que falar, né? E quando você falar,
né? Você esclarecer aí o paciente. Eu acho que isso é muito importante, assim, né? Que você traz aqui, né? Porque eu acho que é um mito que o dermatologista... E é um mito até... Eu lembro que a gente, jovem, brincava assim, né? Ah, dermatologista não precisa falar nada com o paciente, né? Ele olha a lesão, ou ele sabe, ou ele não sabe, né? Isso, e você aqui está nos esclarecendo e desconstruindo esse mito, né? De que o exame e a anamnese e ouvir o paciente, entender as suas expectativas, as suas angústias e onde ele quer chegar, é também importante não só para o psiquiatra, mas para o dermatologista também. É isso mesmo, a gente até olha, até sabe o que é, né? Então, realmente é isso. O dermatologista, ele olhou, ele já sabe, geralmente, que doença de pele que é. Mas, se ele ficar só nessa questão, isso daqui é uma dermatite, o corticoide vai resolver. Vai resolver momentaneamente, né? Então, se não tiver essa outra parte, né, que nem você falou, de conversar, de ver toda a história, você não trata. Então, o paciente ele vai de médico em médico, passa por N, o mesmo diagnóstico, o diagnóstico correto, mas o tratamento não está sendo eficaz, né? E então, a gente tem que desconstruir realmente essa questão de que a pele, eu vou passar o creminho, eu vou resolver. O paciente precisa também, né, os médicos, mas o paciente também precisa começar a aceitar essa questão, principalmente depois da pandemia, né? Na pandemia, muitas doenças de pele foram exacerbadas por conta de processos emocionais mesmo, né? O toque... Vamos falar da limpeza da mão, né? Então, muitos pacientes vieram com dermatite de contato irritativa nas mãos, por conta de estar ali lavando, passando álcool gel incessantemente, com medo do Covid. E então desenvolver um toque, uma doença mental que acabou refletindo na pele, né? Outros pacientes... uma fobia do câncer de pele. Então, eles procuram os dermatologistas, eles fazem avaliações 5, 6 vezes no ano para avaliar a pele com medo de ter um câncer. Não que isso seja ruim, né? Ele vai no dermatologista, a gente olha, vê que não tem nada, né, e tal. Mas, de qualquer forma, é um sofrimento para ele isso, né? Aquela fobia de, eu não posso ter, eu tenho que... Né? É um transtorno, né, que altera totalmente a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que pensar muito, muito hoje nessa medicina integrativa, né, de usar todos os métodos, todas as técnicas, todas as especialidades que a gente conseguir para tratar o paciente. Então, dermatologista, o psiquiatra, o endócrino, para melhorar realmente a qualidade de vida, né? Melhorar o sono do paciente, melhorar a alimentação do paciente, melhorar a atividade física, porque tudo isso vai refletir nesses dois patamares que a gente está levantando hoje, né? O psicológico dele e a pele. Entendi. Ou seja, essa abordagem terapêutica integrada é muito importante também na dermatologia, né? Agora, isso não é só na dermatologia, né? Deveria ser na medicina toda, né? Sim. Assim, porque você não está tratando de uma doença, você está tratando de uma pessoa, né? Sim. Que tem um contexto de vida, que tem os seus sonhos, as suas expectativas, que tem os seus problemas e que tem e que são próprios dela, né? E que se você não olha de uma maneira individualizada, você pratica uma medicina meio de série, não sei, meio... Realmente, isso tem tudo a ver com o que você falou, porque tem muitos pacientes que chegam... hoje no consultório realmente a gente tem dado mais ênfase nessa parte de estética, né? A gente trata muito a doença ainda, né? Mas tem muita procura por questões
por procedimentos estéticos. E a gente precisa avaliar muito bem essa questão dos pacientes, porque muitos chegam lá e não querem, não estão procurando um tratamento estético, eles não querem fazer um procedimento, eles querem só manter o que eles estão satisfeitos com aquilo. Então, a gente até vê, assim, nossa, a gente podia melhorar aqui, melhorar ali, mas a gente tem que conversar muito com ele para ver se aquilo é o que ele está buscando, porque senão ele vai achar assim, nossa, essa médica ela está querendo me vender os procedimentos. Né? E às vezes ele não está querendo aquilo. Ele fala assim, não, eu estou satisfeito com esse meu envelhecimento, eu estou bem assim, eu não quero mudar, eu quero manter, né? Então, a gente tem alguns cuidados, que aí seria só os cuidados de skincare, né? Com os hidratantes, com os cremes anti-envelhecimento, sabonetes, essa alimentação, a questão do sono, uma orientação no geral, porque ele está satisfeito com o que ele está. E se a gente começar assim, não, olha, mas você está com essa linha de expressão aqui, você está com essa olheira aqui. Você cria um problema para o paciente. Exatamente, a gente acaba criando um problema que ele não está ali buscando, né? Então, a gente tem que... Por isso que a conversa realmente... Então, assim, não é só olhar para o paciente. Eu posso olhar para ele e falar assim, olha, você tem isso que eu posso melhorar. Você tem ruga, você tem olheira, você tem flacidez. Eu posso fazer um programa de melhora para ele. Tem muita gente que vai e procura isso, né? Diz, não, olha, eu estou me sentindo mal porque eu estou com um problema de olheira, estou me sentindo muito flácido, eu quero melhorar isso. Ótimo, então a gente tem o que oferecer para ele porque ele está buscando. Agora, tem outros que às vezes não está, a gente vê que ele precisaria, que ele poderia estar melhor, mas aquilo não é um incômodo para ele, ele está se sentindo bem. Então, a gente tem que prestar atenção para não criar esse problema para ele, né? Não, você vai no dermatologista, né? Se eu chegar no dermatologista, ele fala para mim assim, olha, você tem ruga, você tem olheiras, você tem flacidez, você tem não sei mais o que, essa calvície. Essa de lá deprimida, exatamente, né? Ao invés de sair... Então, a gente tem que ter muito isso. Então, a dermatologia, lógico, o médico dermatologista, ele olha, ele sabe muitas vezes o diagnóstico. Às vezes tem que fazer algum exame, alguma biópsia e tal, mas na maioria das vezes a gente já tem ideia do que é aquilo. Então, por isso que eles falam assim, olhou, já sabe, não precisa nem conversar com o paciente. Mas, para você tratar isso... Geralmente, o tratamento não é passar a pomadinha, tomar o antialérgico. Tem muita coisa por trás. E se a gente não investiga isso, realmente a gente não trata. E esse paciente vai passar por N dermatologistas até chegar... Né? Então, por isso tem que prestar muita atenção nisso. E na parte de estética, a mesma coisa. A gente não pode criar um problema, um conflito para o paciente. A gente tem que realmente amenizar, suavizar o sofrimento dele. Né? Então, se ele está sofrendo com aquela olheira, a gente vai lá e trata aquela olheira. Mas se aquela olheira não influencia em nada, a gente não tem que falar assim, olha, você tem que tratar isso, você está ficando muito cansado, né? Você vai criar um problema, uma angústia... E não é incomum, né, você ter isso da pessoa tentar vender procedimentos para os pacientes, né? E, infelizmente, o que não é uma questão ali, vamos dizer assim, até do ponto de vista ético mesmo, né? Eu acho meio complicado isso. Agora, Kelly, para a gente aqui finalizar, né? Nós estamos já aqui há um tempinho falando, eu queria falar de protetor solar. Né? Porque assim, você fica lá me enchendo a paciência para que eu use protetor solar e etc, que passe a cada 2 horas e tal. Então eu queria só tocar nesse assunto assim da importância do protetor solar, né? O que o protetor solar previne, assim, é só quando eu vou na praia que eu devo usar, né? Eu devo usar todo dia, né? Todos os protetores solares são iguais, ou tem protetor que é mais indicado para esse ou para aquele tipo de pele? Então, o cuidado básico, né, para a pele, seja do paciente que tem uma dermatite, essas que a gente falou, que podem levar a um processo psicológico, a depressão e tudo mais, tem que ter cuidado básico que a gente chama de skincare, né? Então, o que significa isso? A gente indica para os pacientes os produtos mais adequados para o tipo de pele
que ele tem. Então, sendo uma pele oleosa, uma pele mais seca, uma pele com a dermatite, uma pele mais sensível, né? Então, a gente indica um sabonete para essa limpeza, né? Geralmente, a gente acaba indicando para o pessoal que tem essa dermatite um sabonete com pH entre 4,5 e 5, porque é o mais suave. Os com pele oleosa, a gente já indica um sabonete com a pele mais oleosa. E a hidratação da pele. Essa hidratação ela pode ser feita tanto para os pacientes que têm pele oleosa, porque a gente tem produtos já adequados para isso, né? Para serem usados em loção, em gel, em sérum. Hidrata a pele sem deixar ela oleosa. E os pacientes com uma pele mais seca, uma pele mais irritada ou com dermatite, temos a hidratação com os produtos mais adequados, né, que são com ação anti-inflamatória, produtos com uma hidratação boa e com uma boa espalhabilidade, para não ficar com aquela coisa pegajosa que as pessoas geralmente não gostam. E o protetor solar, né, que é fundamental. Deve ser usado diariamente para todos os tipos de pele, adequar o veículo do protetor para a pele oleosa, a pele mais seca. Os pacientes que possuem manchas na pele, eles devem se adequarem a um produto que tenha uma base nesse protetor, né? Seja um protetor com cor, porque protege mais da luz visível, evitando a piora dessas manchas. Os pacientes que não têm essas manchas, eles podem usar um protetor transparente mesmo, devem ser reaplicados. O uso na praia tem que ser realmente a cada 2 horas e no dia a dia, cada exposição do sol. Passou de manhã, vai sair para almoçar, reaplica, vai sair no meio da tarde, reaplica, né? E a hidratação corporal, né? Após o banho não muito quente, não muito demorado e sempre hidratar a pele após o banho. Aí o hidratante mais adequado para sua pele, o seu médico vai poder recomendar, né? Se você tem essa dermatite, vai ter que usar um hidratante que tem uma ação anti-inflamatória, uma ação mais calmante, porque isso alivia os seus sintomas, tanto de coceira quanto de ardência na pele, acalma. E a pessoa que não tem nenhum desses processos pode usar um hidratante comum ou solicitar um para o seu dermatologista para fazer essa prevenção, né, de não adquirir nenhum ressecamento ou nenhuma doença cutânea, porque o hidratante ele protege a barreira cutânea, né? Ele ajuda a fazer essa barreira cutânea, evitando quadros de infecção, quadros de dermatite. Então, é muito importante esse cuidado diário com a pele. Agora, a gente também tem que reconhecer que tem algumas pessoas geneticamente privilegiadas, assim, né? Que nascem com a pele melhor, né? Sim. Você seria uma delas, né? Quer dizer, e os cuidados que você tem com ela, com a sua pele, que eu vejo, né? Eu sou testemunha, né? Assim, disso. Não é à toa que você tem mantido a sua pele privilegiada como sempre foi, né? Agora, só para a gente terminar aqui, né? Assim, eu acho que eu aprendi bastante hoje com você, né? Muito obrigado, né? Eu que agradeço. De você ter vindo aqui, né? Eu acho que um dos pontos mais altos aqui da nossa conversa, para mim, foi mesmo essa necessidade de você conversar com o paciente, saber o que ele precisa, né, o que ele procura, né, e dessa formação de vínculo, né, porque se você só conversando, só se aprofundando na vida do paciente, é que você forma um vínculo de confiança. E esse vínculo de confiança, pelo que eu percebi, é muito importante na dermatologia também, não Sim. só na psiquiatria, porque assim, se você chega lá no dermatologista para para tratar a psoríase e ele pede para você fazer psicoterapia e você não formou nenhum vínculo com ele, né? Ele não volta mais. Ele vai falar assim, essa médica, ao invés de me tratar, tá me tratando como louca. Sim, né? é verdade. Ou como louco. Né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas assim, muito importantes aí que eu aprendi hoje, né? E a outra coisa importante, que era o assunto mesmo da nossa conversa, né? Eu pude aprender um pouco mais sobre essa relação aí entre a pele e a
e o sistema nervoso, né? Assim, obviamente que eu sabia disso já, né? Mas, assim, você ter relembrado que esses dois órgãos do nosso corpo, inclusive, têm a mesma origem embrionária, né? É uma coisa importante, né? Nós somos integrados, né? E que o tratamento deve ser integrado também, né? Para mim, para eu indicar um dermatologista é bem mais fácil. Imagino. Né? Então, os pacientes não fazem nenhuma resistência, né? Se eu disser assim para ele, não, olha, inclusive essa sua dermatite, essa sua psoríase, essa sua dermatite atópica ou ela está relacionada com a sua doença mental e você também precisa procurar um dermatologista, eles vão de bom grado, né? Mas o contrário nem sempre é verdadeiro, né? Bom, eu acho que cumprimos aí a nossa etapa, né? Muito obrigado mesmo. Agora a gente tem outras coisas para fazer, né, Kelly? A gente tem um monte de coisas para fazer, né? Inclusive o Heitorzinho está lá em casa, nos esperando. E eu quero agradecer extremamente a presença de todos, né? Por favor, deem o seu like, compartilhem, né? Busquem aí nas minhas redes sociais, que é claudio.jerônimo, você vai encontrar meu Instagram, vídeos, não só os podcasts, mas vídeos curtos que eu costumo fazer nessas redes sociais. Né? E eu queria que você também passasse aí os seus contatos, suas redes sociais. O contato da clínica é a AK Dermatologia. O meu pessoal é doutora Kelly Bulizani. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade. Tchau, gente. Tchau, tchau.